Provavelmente você já sabe as regras de uma gestão de risco para o mercado financeiro, mas você sabe como trabalhar esse gerenciamento durante a semana de negociações? Quando trabalhar no limite da gestão de risco permitida e quando ser mais conservador. No fechamento do mercado, como que você deve se comportar? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como fazer o gerenciamento de capital no decorrer da semana de operações no mercado financeiro. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Guga 6 e você está aqui no meu canal do YouTube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa o like, se inscreve no canal aí, que a gente fala a verdade sobre o mercado financeiro. Bom, eu não posso começar falando sobre o gerenciamento de exposição de capital na semana sem falar sobre o padrão do gerenciamento de risco. Ou seja, isso daqui é o que te passa, isso daqui provavelmente você já sabe, mas eu preciso te relembrar esse conceito aqui, para que você consiga ter um entendimento de como que deve ser a disposição do seu capital durante a semana. Existem valores que são sadios. Esses valores sadios são valores que vão me trazer duas coisas. A primeira coisa é tranquilidade na hora de operar, e a segunda coisa é vai me impossibilitar de quebrar. Esses são os objetivos de uma gestão de risco no mercado financeiro, tá? Você ter tranquilidade, ficar tranquilo numa operação, e você simplesmente não quebrar. Ou seja, se você tomar um stop loss no mercado financeiro, você não vai quebrar. Então, qual que é a exposição padrão? O que você deve levar em consideração na hora de negociar? Uma exposição padrão, ela está girando ali de 0,5% do seu capital até 3%, um valor total. Esse aqui é o valor total, só que esse valor total, ele tem um asteriscozinho aqui, porque não é toda negociação que você vai colocar esses 3%. Por que não é toda operação que você vai colocar esses 3%? Porque existem regiões do mercado onde as regiões são fortes de operações, as regiões que são medianas de operações e as regiões que são fracas de operações. Então, esse conceito você tem que ter em mente na hora que você for realizar uma análise e, principalmente, você tem que saber identificar esses pontos aqui para poder fazer o gerenciamento de risco adequado. Ou seja, os pontos fracos do mercado você pode colocar ali o até 3%. Não quer dizer que você seja obrigado a estar trabalhando com 3% em toda a negociação. Se você quer ser um pouco mais conservador, mesmo um ponto mais ideal para você estar operando, você pode simplesmente trabalhar com uma gestão menor nesse tipo de situação. Tá? Os pontos médios do mercado, essa exposição ela pode estar girando ali até 1,5%. E os pontos fracos do mercado, você pode fazer um gerenciamento de risco de até 0,5% da sua exposição. Tá? Hugo, o que eu devo fazer nesse tipo de situação? Ou seja, quando você for realizar uma operação que você entende que nesse tipo de situação aqui é um ponto que existe uma possibilidade de eu tomar um stop, mas ela não é tão grande assim, você está num ponto médio. Então, você pode trabalhar com até 1,5% de exposição. Agora, quando você vai abrir uma negociação, que é aquela negociação mais arriscada, aquela negociação que você sabe que, não é um ponto de confiança muito alto aqui para eu estar executando a minha negociação, mas eu quero abrir a operação porque, vamos supor, estou imaginando o preço de uma tendência de alta aqui, eu identifiquei que aqui em cima, nessa região, tá? Tem um ponto de resistência aqui, então eu tenho tecnicamente um espaço, mas só que um espaço mais curto para o preço subir, e eu estou vendo o rompimento aqui do preço. Então, eu vou executar a minha negociação. Nesse tipo de situação aqui, você pode simplesmente trabalhar com um ponto mais fraco e a exposição até 0,5% do seu capital. Beleza? Então, esses são alguns pontos que você tem que levar em consideração. É assim que você tem que trabalhar com a gestão de risco padrão. Agora, como é que eu vou fazer essa gestão durante a semana de operação? Todas as minhas semanas serão iguais. Depende de como está a movimentação do preço. Mas vamos imaginar aqui que você tem, vamos na linha do tempo aqui. Aqui é domingo e aqui é sexta-feira. Aqui a gente tem a quarta-feira. Então aqui a gente tem a quinta, né? Aqui a gente tem a terça e aqui a gente tem a segunda. Então, basicamente, nossos dias da semana estão divididos dessa maneira, tá? Então vamos lá. De domingo até terça-feira, até aqui a terça-feira, você pode estar trabalhando com exposição de até 3% se o mercado estiver chegando nas regiões fortes
de operação, ou seja, aquelas regiões onde o grau de negociação ele tende a ter uma qualidade maior. Você pode abrir o gerenciamento de 3%. Tá? Na quarta-feira, essa exposição ela tem que ser reduzida ali para até 1,5%. Por quê? Porque quanto mais próximo do fechamento do mercado aqui, ó, menor a qualidade da negociação ela tende a ter. Ou seja, nesse tipo de situação, quanto mais próximo do fechamento do mercado, é muito melhor que eu me preserve em alguns tipos de situações e eu espere de novo a abertura do mercado aqui no domingo para eu poder voltar com essa minha exposição de até 3%, dependendo se o mercado estiver nas regiões fortes de negociações. Na quarta eu vou abrir até 1,5%. Na quinta-feira, essa minha exposição ela pode ser de 0,5%, mesmo que o mercado esteja chegando nas regiões fortes do preço. Por quê? Vamos imaginar que você tem um ponto forte aqui do preço, tá? Vamos imaginar que o preço vai indicar uma reversão de tendência, tá? Você está vendo o preço vendo uma tendência aqui é uma região de resistência, né? Só que essa região de resistência é um ponto de pivô muito forte, tá? Ou seja, é a máxima do ciclo. Nessa máxima do ciclo, a tendência, por mais que esteja definida de alta, a probabilidade é que o mercado baixe aqui e comece a retornar. Então, bom ponto de pegar uma reversão de tendência são nesses tipos de situações aqui. Só que você está vendo que esse ponto está acontecendo numa quinta-feira. Então, falar, numa quinta-feira, em algumas situações, tá, pode acontecer do mercado chegar próximo a essas regiões aqui e ele começar a acumular. Por quê? Porque ele está próximo ao fechamento de mercado. Principalmente se não tiver nada de mais acontecendo aí no mercado. Pode ser que a gente pegue uma semana meio parada quando o preço chega nessas regiões que, principalmente quando o mercado começa a chegar na quarta ali e na quinta, ele tende a chegar nas suas máximas de movimentação, ou mínimas, tá? Dependendo do movimento da semana aí. Então, esse tipo de movimento pode acontecer. O mercado começa a chegar próximo a essa região, que está formando a máxima do preço ali, né? Fechar acima, e na semana seguinte a gente tem uma vela, isso aqui eu estou falando do gráfico semanal, tá? Uma vela de queda caracterizando uma reversão de tendência. E pode acontecer esse fechamento aqui do preço, tá? E aí na abertura do mercado aqui no domingo, ó, eu tenho um movimento do preço abrindo aqui nessa região, e aí ele vai e derrete as operações. Aí, numa operação onde eu poderia estar abrindo ali com 0,5%, se fosse abrir numa quinta-feira, né? Eu posso abrir, esperar, né, ter um conceito mais conservador e abrir essa operação no domingo aqui com 3% de exposição. Na sexta-feira, deixa eu apagar aqui para poder voltar para o conceito aqui, de não ficar risco demais. Já na sexta-feira, o que acontece? A sexta-feira ela não é um dia tão legal para a gente estar operando. Falar, Hugo, mas sexta-feira eu não devo operar? Cara, você deve avaliar como é que foi a semana. Se você já veio numa semana muito boa ali de operações, a sexta é um dia para você ficar de fora. O que eu geralmente faço, tá? Quando eu bato um take lá, logo no começo da semana ali, principalmente quando é um take muito bom, né? Um take de 600, às vezes 1.000 pontos aí no STJPY, eu já fico de fora. Mesmo que eu pegue esse take numa segunda-feira. Mas se eu pegar esse take até quarta-feira aqui, ó, para mim tá tranquilo. Eu não opero mais a semana toda. Eu espero o fechamento do mercado e volto para o mês do ciclo. Lá no domingo eu tento pegar mais uma operação para negociar. Ou se você não abriu nenhuma operação durante a semana e o ponto que você esperou a semana toda para acontecer, ele está pintando ali na sexta de madrugada, vamos imaginar. Sexta, 4 horas da manhã. Está pintando. Pode ser que eu abra minha negociação? Pode, você pode até abrir a sua operação. Só que essa exposição, cara, ela tem que ser a mínima possível. Mínima que você puder. Se puder abrir a operação com menos de 0,5% de exposição de capital, é ideal. Porque vai tirar uma pressão na hora de você estar negociando, tá? Então fica aquele negócio ali, mesmo que você queira operar, você fica um pouco mais delicado, tá? O seu tipo de negociação. Mas também você pode abrir essa operação, tá? Sempre lembrando, tá? Pontos importantes aqui que você tem que levar em consideração. Tá? O que é importante aqui? Você nunca deve ultrapassar o limite de 2 operações por semana. Hugo, tomei 2 stop na negociação. O que é o ideal? O ideal é que você pare, tá? Em alguns casos, principalmente se você estiver começando no mercado. Agora, se você for um pouco mais... tem mais prática de mercado, né? Você pode abrir mais uma negociação, e aí, se essa negociação der stop loss também, o ideal é que você pare de negociar. O ideal também é que essa exposição na semana, ela nunca ultrapasse 4% do seu capital. 4% já é
Muito, tá? O cara que quer ser mais conservador, bota ali um limite de 3% por semana. O cara que quer ser mais conservador ainda, Hugo, me deixa tranquilo, tá expondo ali 2% por semana, ou seja, duas negociações com 1%, ou uma operação com 2%. Aqui é a mesma coisa, posso trabalhar com duas operações de 1,5%, três operações se eu quiser ser mais agressivo, com 1%, ou uma única operação com 3%, dependendo se o preço estiver chegando nas regiões próximas do preço. Cara, o 4% aqui é para o cara que, né, já tem experiência de tele e tudo mais, aí ele pode estar trabalhando duas operações com 2%. Tá? É o que eu gosto de fazer aqui, duas operações com 2%, dependendo das regiões que o mercado está chegando. Se o mercado estiver chegando em regiões mais fracas, aí eu vou trabalhar dessa maneirazinha aqui que eu acabei de falar, ó, dos pontos fortes, fracos e os pontos médios do mercado. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido. Dessa maneira você vai ter mais tranquilidade na operação, dessa maneira você vai saber exatamente como que deve ser o seu comportamento nas operações. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Valeu!